E aí, pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a parte da avicultura de postura. Então, é uma área da avicultura que tem a finalidade da produção de ovos, ok? Bom, então temos aí como destaque dentro da avicultura de postura, né, a genética extremamente avançada, a parte de nutrição e de sanidade também é bem evoluída quando a gente compara com algumas outras espécies de exploração animal. O mercado já é bem consolidado, principalmente pela questão do preço, né? Então, quando a gente se pensa em proteína de origem animal, o ovo acaba sendo aí o ingrediente de origem animal com o menor preço, né? E concomitantemente a isso com o menor custo. Porém, a gente tem aí dentro do Brasil instalações bastante carentes. Existem aí instalações aí com mais de 30, 40, até mesmo 50 anos. Então, quando a gente compara o perfil das instalações da avicultura de postura com a avicultura de corte, a avicultura de corte hoje ela está bem mais evoluída. Apesar de já existir granjas com altas tecnologias, que eu vou mostrar para vocês no decorrer da aula, uma boa parte ainda das granjas são consideradas antigas. Cerca aí de 40% das granjas hoje no Brasil são tecnificadas. Então, nós temos aí 60% dessas granjas ainda que não investiram em tecnologia. Então, aí acaba tendo aí instalações bastante carentes. Então, qual é o produto, né? O que dentro da avicultura de postura nós temos como produto? Temos então nosso ovo do dia a dia, né? Sendo esse alimento um alimento riquíssimo em proteínas, vitaminas e minerais. É um alimento considerado o segundo alimento mais importante, o mais nutritivo no mundo, só perdendo aí apenas para o leite materno. Lembrando que o ovo ele gera uma vida, né? E o leite materno ele tem a finalidade de alimentar uma vida. Então, é um alimento riquíssimo em nutrientes e faz parte aí do dia a dia de boa parte dos brasileiros e também de toda a população mundial, né? Então, a população cada vez mais se torna exigente na questão da qualidade desses ovos, tem se preocupado cada vez mais a questão com a produção desses ovos, pensando principalmente na questão do bem-estar das aves, e aí pensando na questão da qualidade, na durabilidade desse ovo, né, o que a gente chama de vida de prateleira ou shelf life. Hoje existe aí ovos que vêm com a data de validade em cada um desses ovos, ou a data de fabricação em cada um dos ovos, então é feita uma tatuagem ovo por ovo, que acaba nos trazendo cada vez mais segurança alimentar. Lembrando que o ovo ele contribui bastante para a economia brasileira, né, com a economia do país, e também com a economia da família brasileira, pensando que é um alimento riquíssimo em nutrientes e de baixo custo. Fora que tem bastante praticidade, o alimento que você acaba manipulando e fazendo os pratos aí no seu dia a dia com rapidez. E hoje a gente tem buscado cada vez mais o processo de industrialização desse produto. Apesar de mais de 98% dos ovos serem no dia a dia, né, da família brasileira ser consumidos de forma in natura, a gente já tem pensado bastante aí na questão da industrialização. Apesar que em municípios menores é difícil a gente encontrar algum tipo de produto industrializado de ovos, mas em grandes centros como Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, a gente acaba encontrando ovos industrializados. Então aqui, o processamento ele acaba sendo uma alternativa para a gente melhorar a durabilidade desses ovos. Lembrando que um ovo, após a postura, ele tem uma vida útil, né? Uma durabilidade aí de 21 a 28 dias, quando armazenados aí em temperaturas ideais. Então, uma forma que a gente tem de melhorar essa durabilidade, então, é a gente fazer esse processamento desses ovos. Além de ter um alimento mais seguro, né? E aí a gente acaba agregando um pouquinho de valor a esse produto.
E também pensando na questão de manter as características químicas, né? Lembrando que é um alimento riquíssimo em nutrientes, então quando esse processo de industrialização a gente tem que pensar sempre em manter essas características. Então, o processamento dos ovos, ele exige diversas fases, através dele é possível obter diversos tipos de produtos, então a gente pode ter ovo líquido, separação somente de ovo só a clara ou só a gema, o ovo industrial, o ovo integral. A gente pode ter, como aqui na Ásia, eles acabam consumindo bastante esse ovo cozido aqui em formato de salame. Temos a albumina, que o pessoal de academia acaba consumindo bastante. E o ovo em pó, que é mais destinado aí à indústria de panificação. Então, o processo de pasteurização, ele se resume na coleta desses ovos das granjas, passa aí pela parte de lavagem, né, classificação desses ovos, e os ovos aí que são destinados, então, para esse processo de pasteurização, eles acabam aí, pode ser utilizado o ovo integral, ou ele pode ser separado em gema e clara. Então, eu tenho um vídeo aqui que a gente consegue exemplificar essa separação desses ovos totalmente automatizado. E como que funciona esse processo de pasteurização? Depois de fazer separar a clara da gema, ou você também pode utilizar o ovo integral. Esse ovo líquido, então, ele é armazenado dentro de um tanque. Dentro desse tanque, ele vai ser refrigerado a uma temperatura aí de 4 graus Celsius. E aí passa por uma linha, né, de serpentinas. Então, esse ovo aí, a 4 graus Celsius, ele está refrigerado, ele passa por um homogeneizador, e aí, nesse processo de fazer essa homogeneização, ele muda de temperatura para uma temperatura de 57 graus, aí vai para uma seção de pré-aquecimento, onde eleva aí a uma temperatura de 67 graus. Então, ele passa por uma serpentina de aquecimento rápido, chegando a temperatura de 72 a 74 graus Celsius. Depois disso, ele passa por uma sessão de recuperação da temperatura, que a gente chama, onde vai ter uma redução rápida dessa temperatura, voltando a uma temperatura aí de 3 graus Celsius. Então, nisso, ele faz esse processo, passa por esse processo de 3 a 4 vezes. Então, o processo de pasteurização nada mais é do que você derrubar a temperatura e elevar a temperaturas altas em um curto período de tempo. Então, esse percurso de tudo que acontece aí, acontece em segundos. Até porque esse ovo ele não pode ficar muito tempo a temperaturas altas, senão vai ter problema de desnaturação da proteína. Então, aí você acaba não mantendo as propriedades químicas. Então, por isso que esse aquecimento e esse resfriamento é muito rápido. Então, é coisa em questões de segundos. Isso faz com que você, se por acaso tiver um problema de contaminação bacteriana, você elimina todas as bactérias que sobrevivem a temperaturas elevadas ou que sobrevivem a temperaturas baixas. Então, você consegue fazer a eliminação dessas bactérias. Depois de ter feito o processo de pasteurização, esse ovo, então, vai para a parte de envase. Então, nós temos aqui um videozinho que exemplifica esse envase.
Além do ovo líquido, nós temos também o ovo em pó. Ele é obtido através da técnica de spray drying. Técnica essa que foi desenvolvida no século XVIII, em meados lá de 1865. Porém, a técnica foi mais utilizada, né, foi melhorada a partir do século XX, né, então no início da década de 20. Porém, foi mais utilizado aí para leite e para a produção de leite em pó e sabão em pó, né? Porque até então a técnica era elevada a altas temperaturas, então que poderia causar desnaturação. Então, alimentos onde tem sensibilidade ao calor acabava sendo prejudicial, né? Sendo prejudicada utilizando essa técnica. Hoje já temos aí a técnica já melhor explorada, então a gente consegue aí produzir o ovo integral, a gema de ovo, ou a clara do ovo, ou o ovo integral em pó. Tanto é, essa albumina, eu havia comentado que o pessoal de academia acaba consumindo bastante, nada mais é do que a clara do ovo, tá? Desidratada. Aqui nós temos o vídeo, então, onde nos exemplifica o processo de obtenção de como que funciona esse spray dry e aí temos aí o ovo em pó. Então, dos produtos que nós podemos gerar aí através do ovo, né? Então, nós temos aí os ovos líquidos, né? Ou pode ser apenas a clara, ou apenas a gema, ou o ovo integral. O ovo in natura, né? Que é o que mais a gente acaba mais consumindo. A albumina, que nada mais é do que a clara do ovo desidratada, né? Pelo esse processo de spray drying. E ovo em pó, né, integral, que é bastante utilizado aí dentro da indústria da panificação. Eu tenho, se algum de vocês tiver interesse um dia de ver, eu tenho a clara do ovo desidratada, a albumina, eu tenho ela aqui para vocês terem uma ideia desse produto. Então, o primeiro passo que nós temos aí é discutir um pouquinho a questão da genética, onde poucas empresas detêm a maior parte do mercado, né? Então, hoje, essas poucas empresas, que são as empresas de genética, são geralmente grandes. Então, nós temos aí, que eu poderia citar, o pessoal da Novogen, o pessoal da Highline, o pessoal da ISA, tem o pessoal da Hubert, que está começando a querer trabalhar alguma coisa com a área de poedeiras. Então, são grandes empresas, né? Porém, são poucas essas empresas. Então, a briga que existe aí dentro de material genético é bem grande entre essas empresas. Então, nós temos aí a maior parte das genética, ela é importada, essas empresas não são brasileiras, apesar de desenvolverem pesquisas no Brasil para fazer o melhoramento genético para essas aves, para as condições brasileiras. Mas a Embrapa, nós temos uma genética brasileira, que é a linhagem Embrapa 051. Ela é mais destinada à agricultura familiar, porque é uma genética onde não apresenta bons índices zootécnicos quando a gente pensa em produção em grande escala. Então, aí as principais linhagens que nós temos aí, como eu havia comentado, é a Highline, a Decalb, a ISA e a Novogen. E como faz para a gente chegar, então, nessas linhagens comerciais, né? Então, nós temos aqui as linhagens ou raças puras, então são feitos cruzamentos, né? Para a gente formar a linhagem mãe e a linhagem pai, fazendo cruzamento entre essas linhagens, e aí a gente vai gerar a
fêmea, que é a galinha que vai ser a produtora de ovos, que são as galinhas aí comerciais. Quem são essas galinhas, então? Então, são essas diversas empresas aí. Então, nós temos aí a Highline Brown, a Highline White, que é a W36, tem a Loman, que está crescendo bastante agora aqui no Brasil, e a ISA, que teve bastante mercado no passado, atualmente tem reduzido bastante, eles estão mais focados nos Estados Unidos e México. No Brasil, existe bastante briga com o pessoal da Novogen, com as linhagens da Highsex, tanto a Highsex White quanto a Highsex Brown. A Highline, que tem aí a Highline Brown e a Highline W36. E a Loman, que é uma linhagem nova no Brasil, porém tem se destacado bastante. Eu não tenho experiência com a Loman. Eu já trabalhei já tive a experiência de trabalhar com a Highline, com as aves da Highsex e com a Embrapa 051. Já tive alguma experiência com essa. E a Decalb também. Já tive experiência com essas linhagens. E vamos relembrar um pouquinho lá da genética básica, lá nos primórdios da graduação, né? Então, todos acredito que devem lembrar desta fórmula aqui da genética, onde F representa fenótipo, G representa o genótipo, e o Azinho aqui que representa o ambiente. Então, o fenótipo, ele vai responder exatamente sobre o genótipo mais a interação com o ambiente. Mas quando a gente pensa dentro da produção de ovos, o que isso tem a ver, né? Então, o nosso fenótipo nada mais é do que o volume de produção de ovos. A genética são essas linhagens que acabam tendo melhoramento genético constantemente, e o ambiente onde essas aves são criadas. Então, juntando essa genética mais esse ambiente onde essas aves são criadas, as condições como elas são criadas, acaba aí tendo como nossa resposta essa produtividade dos ovos. Então, temos aí a genética como a nossa linhagem, e o ambiente, o que pode interferir para melhorar cada vez mais a nossa produção de ovos. Então, temos aí como características desse ambiente, né? O ambiente propriamente dito, né? Onde interfere a questão da temperatura, a umidade e a produção de gases. Temos a questão das instalações e os equipamentos onde essas aves são criadas, né? O manejo, como é feito esse manejo com essas aves. A sanidade, onde cada vez mais está se tornando rigoroso, o que é bastante interessante pela questão de biosseguridade da produção. E a nutrição, que eu falo que é o carro-chefe dentro da produção de ovos. Então, dentro da nutrição, a gente consegue interferir diversas coisas dentro da produção, desde tamanho de ovo, coloração da gema. Então, são características que a gente consegue alterar com base na nutrição. Então, onde tudo começa aí, dentro da avicultura de postura? Então, no Brasil, nós temos granjas de avós, né, que tem incubatório próprio. Geralmente, essas granjas de avós, essas avós, quando vêm para o Brasil, vêm em forma de ovos férteis, então são incubados aqui no Brasil, e aí os pintinhos, então, são criados para gerar, então, essas granjas avós. Dessas granjas avós, esses ovos são destinados para as granjas de matrizes. Lá nessas granjas de matrizes, então, também tem incubatório próprio, e nesse incubatório, então, que vão gerar, então, as nossas frangas, que vão ser as futuras produtoras de ovos, que são as granjas comerciais. Essas granjas, elas podem ser granjas de cria e recria, apenas para produzir frangas, e aí destinar essas frangas para granjas que vão ter a parte de produção de ovos, ou podemos ter aí granja de ciclo completo, que a gente chama, onde tem a parte de cria, recria e a parte de produção. Ou ter as granjas que só acabam comprando essas frangas das granjas de cria e recria e trabalha apenas com a parte de produção de ovos. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo de uma granja de matrizeiro. Então, temos núcleos, né? Então, com idades diferentes, que são espalhadas devido à biosseguridade, né? Então, evita-se ter granjas, galpões muito próximos para não ter problema em questão de doenças. E aí nós temos aí dentro da própria granja, você consegue ver vários galpões. Então, tem galpões aqui, aqui. Então, cada dupla de galpões aqui que a gente chama, a gente tem aí como se fosse um núcleo, né?
Então, vocês conseguem ver núcleo aqui, aqui, e tem outro núcleo. Então, tem bastante núcleos aqui essa granja de matrizeiro. É feita, então, a coleta de ovos aqui. Essa coleta de ovos, então, é trazido para essa sala aqui de classificação, para essas salas aqui de classificação. Dessas salas são mandadas, então, para salas de incubação. Aí, daqui, as pintinhas que nascem, então, vão para a expedição e aí são destinadas aí para as granjas comerciais. E aí também tem aqui a fábrica de ração, que tem a finalidade de produzir alimento para todos esses galpões aqui. Então, como é feita a classificação dessas aves? Então, dentre a produção de ovos, nós temos duas classificações. São as poedeiras leves, que têm aí peso de 1,4 kg a 1,6 kg, que são as aves brancas. Temos as poedeiras semi-pesadas, que são as marrons, que têm aí peso entre 1,7 kg a 2 kg. Então, existe diferença entre essas duas espécies, essas duas categorias aí, né? Aves brancas e as aves vermelhas. Tem diferença na produção e também na exigência nutricional. Então, existe diferença entre as duas. E temos uma terceira classificação, que são as poedeiras pesadas, que são aquelas galinhas que são as mães dos pintinhos de corte que vão gerar a carne. Elas são bem maiores, né? E aí a finalidade delas é ganho de peso. Então elas são mais pesadas, então ela tem que passar essa característica de ganho de peso para a sua prole, né? Para os pintinhos que vão gerar aí os frangos de corte. E qual que é o que a gente leva como característica de uma boa poedeira? Então temos aí a coloração desbotada do bico, das patas e das pernas, né? Ou da canela. Quanto mais desbotado for, melhor para essa poedeira. Se você vê uma galinha com o bico muito amarelado e a canela bem amarela, então é uma característica de ave improdutiva. Então, de vez ela está consumindo alimento, nutriente e depositando esses nutrientes na produção de ovos, né, na produção da gema, por exemplo, ela está ficando bonita. Então, ela está ficando aí com o bico bastante amarelo. Então, é sinal que essa galinha ela não está botando ovo. Outra característica é as cristas e as barbelas bem exuberantes. Lembrando que a ave ela é um animal de sangue quente, temperatura corpórea de 39 a 41 graus Celsius. É revestida de pena, então tem dificuldade em dissipar calor. Então, uma forma que ela tem de fazer troca de calor com o ambiente é através da crista e da barbela. Então, quanto maior, mais exuberante essa crista e essa barbela, melhor para essa ave. A abertura entre o osso pélvico próximo a 3 dedos. Essa abertura, a gente faz uma mensuração, a gente pega a ave pelas asas, passa a mão pelo peito, indo em direção à cloaca, a gente vai sentir o osso pélvico, como se fosse 2 chifrinhos assim, na ponta dos dedos. O ideal é que essa abertura entre esse osso pélvico seja aí de 3 a 4 dedos, tá? Conforme a ave for mais velha, vai ser maior essa espessura, esse espaço entre esse osso pélvico. Por que é importante que tenha esse espaço? Porque se não houver espaço entre o osso pélvico, essa ave está improdutiva, então não está tendo espaço para o ovo poder passar, né? Então precisa desse espaço, dessa abertura para poder a ave fazer a postura dos ovos. Então, como que funciona o ciclo de produção das poedeiras, né? Então, a gente é dividido em cria, recria, pré-postura, postura e, em alguns casos, muda forçada. A idade das aves, a gente lembra que quando a gente falou sobre frango de corte, a gente falou que é geralmente sempre em dias, né? Já para as poedeiras é dado em semanas. Então, a fase de cria, ela vai de 0 a mais ou menos 6, 7 semanas. A fase de recria vai de 8 a 16, 17 semanas. A fase de pré-postura vai de 17 a 18, 19 semanas. A fase de postura vai de 19 a 70 semanas. E a fase de muda forçada vai aí de 80 até mais ou menos 30 ou 40 semanas a mais. Hoje, algumas linhagens já têm trabalhado com uma variação aqui, que você pode chegar à fase de postura até 90 semanas já. Então, é algo que
através do melhoramento genético, a gente conseguiu melhorar. Então, nós temos essa fase de cria até a fase de pré-postura aqui, que a gente chama de período de investimento. Então, é onde a gente está alimentando a ave, mas a ave não está trazendo nenhum retorno financeiro, porque ela não está produzindo o ovo, né? Então, a gente só está tendo gasto com essa ave. Por isso que a gente chama de período de investimento. E quando essa ave chega aí no período de postura, é onde a gente fala que a gente está tendo o período de retorno. Então, ela está produzindo o ovo e aí ela está trazendo o retorno financeiro. Fase de cria e recria, né? Então, nós temos aí os manejos iniciais na fase de cria. Então, primeiro, a gente tem que fazer a limpeza e desinfecção do galpão, a mesma coisa que a gente faz para frango de corte, tem que seguir os mesmos protocolos, né? Fazer o vazio sanitário, testar todos os equipamentos do galpão, ver se bebedouro e comedouro estão funcionando direitinho, se estão na altura correta. A temperatura, aqui é bastante importante. Para frango de corte, a temperatura ideal é de 32 a 33 graus. Para as pintinhas poedeiras, elas são um pouquinho mais exigentes em questão de temperatura, tá? Nesses primeiros dias. Então, a temperatura tem que ser de 35 graus. Aí, conforme a ave vai ficando mais velha, a gente vai reduzindo, então, essa temperatura. Luz, nos primeiros 2 dias, 24 horas de luz. Depois disso, a gente diminui aí a intensidade luminosa aí para de 16 a 22 horas. Nas próximas 2 semanas, depois a gente vai caindo, conforme a ave vai ficando mais velha, até manter apenas temperatura ambiente, tá? Então, os manejos diários, elas são bastante deve ter bastante cuidado para o bom desenvolvimento dessas pintinhas, ter acesso sempre à ração e água limpa e de qualidade e fresca, e um ambiente sempre confortável. Quando eu falar de instalações, eu vou comentar um pouquinho, vou voltar um pouquinho e falar sobre essa parte do manejo iniciais na fase de cria. Aí chegamos na fase de recria, onde a gente tem que fazer um período de controle de homogeneidade do lote, então a gente tem que pesar essas aves para a gente ver como está a uniformidade. A temperatura nessa fase de recria se dá em torno de 21 a 23 graus Celsius e a umidade relativa do ar próxima a 60%. A velocidade de vento dentro do aviário, ela não pode passar de 3 metros cúbicos por segundo, porque senão vai trazer problema de frio para essa ave. A ave, quando estiver com frio, ela vai ficar mais prostrada e não vai se alimentar. E um bom programa de luz nessa fase, ela se situa aí abaixo de 10 lux. O que seria esse lux? Lux nada mais é do que a intensidade de luz ou de luminosidade presente dentro do galpão. Então, 10 lux é uma luz aí não muito forte, porque as aves, elas são estimuladas pela luz. Então, se tiver muita intensidade luminosa, a gente vai interferir no desenvolvimento dessa ave. E nesse momento não é muito interessante a gente interferir no desenvolvimento da ave, porque senão ela pode ganhar muito peso e ao invés de ela ter o desenvolvimento do aparelho reprodutivo, ela vai ganhar peso, vai fazer acúmulo de gordura, o que vai interferir diretamente depois quando essa ave chegar na época ou no período de postura. Então, as aves elas devem ser manejadas de forma a manter o peso e o seu crescimento padronizado. Então, quando a gente compra uma linhagem, junto da linhagem vem um manual de boas práticas, né? Então, o que a gente deve fazer com essas aves. Então, de acordo com a idade das aves, então você vai ter lá o peso ideal dessas aves. Por isso que é importante fazer a pesagem no mínimo a cada 15 dias, para a gente ver se essas aves estão de acordo com o peso que ela deveria estar, de acordo com a idade. Então, se a ave estiver abaixo do peso, a gente tem que estimular que essa ave consuma mais alimentos. Ou se a ave estiver acima do peso, a gente tem que fazer uma restrição alimentar para essa ave não ter acúmulo de gordura. Então, aí, ó, por exemplo, aqui uma idade de uma linhagem da Isa Brown, com 42 semanas, o ideal é que essa ave tenha um peso aí de 1,935 kg. Então, por isso que é bastante importante a gente se atentar com a questão do peso das aves. Então, aqui nós temos a curva de crescimento de uma linhagem de poedeira. Se não me engano, essa aqui é a curva de crescimento da Lohmann. Então, aí aves
Aqui nós temos a idade em semanas e aqui o peso das aves, né? Então, conforme a ave vai crescendo, a gente tem uma curva de crescimento. Então, a gente tem aqui o peso mínimo, o peso máximo e a média desse peso. Então, a gente tem que estar sempre o mais próximo desse peso médio possível. Tá, mas e se por acaso essa ave estiver acima do padrão ou se essa ave estiver abaixo do padrão, né? Que medidas que devemos tomar para tentar corrigir e trazer essa ave o mais próximo do padrão? Então devemos aí pesar essas aves pelo menos a cada 15 dias, né? De 2 a 5% do lote tem que ser pesados. Aves com peso acima do padrão, a gente não deve aumentar a quantidade de ração fornecida até que essa ave ela perca peso, então ela chega aí ao peso ideal, ou então a gente utilizar dietas com menor aporte nutricional. Então, como a gente pode fazer isso? A gente vai substituir alguns ingredientes, diminuir o valor energético dessa ração, ou então a gente colocar algum outro ingrediente que tenha maior concentração de fibra. Então, dentro da avicultura de postura, quando nós temos aves acima do peso, geralmente a gente faz a inclusão de farelo de trigo na dieta, né? Que daí a gente consegue diminuir um pouco o aporte nutricional dessa ração. Então, temos aqui medidas aplicadas para restrição alimentar, então a gente diminui o nível energético da dieta. Agora, quando nós temos aves que estão abaixo do valor ideal, a gente tem que fazer o quê? Estimular essa ave a se alimentar ou melhorar o aporte nutricional. Então, temos aqui aumentar a frequência do arraçoamento, aumentar a frequência de homogeneização dessa ração no comedouro, utilizar o programa de luz noturno até a 6ª semana de vida dessa ave. Então, a gente vai utilizar aí 1 hora de luz e 3 horas de escuro, com o intuito de estimular que essa ave se alimente durante a madrugada. E durante o dia, só ir lá passar a mão no comedouro, que toda vez que você passa a mão no comedouro, a ave ela sinaliza como se você estivesse colocando mais ração, mesmo que já tenha ração no comedouro. Então, é uma forma de fazer o estímulo do consumo dessa ração. Então, vai lá, passa, pode ver, ó, foi passado lá atrás, foi vindo, ó, a ave, todas elas já meteram a cabeça lá para poder se alimentar. Então, é uma forma que a gente tem de estimular o consumo. Então, utilizar desde rações com maior aporte nutricional, né? Quando nós temos aí linhagens com uma dificuldade de ganhar peso. Utilizar ração peletizada. É uma medida, mas eu digo a vocês que não é muito utilizada, porque o processo de peletização acaba sendo caro, então muitas vezes não compensa, então não se torna viável. Então, o que é mais utilizado é fazer a inclusão de óleo na dieta. Então, a gente coloca uma dieta aí. Se a exigência dessa ave nessa fase que essa ave está é de 2.500 quilocalorias, a gente formula uma dieta aí com uma ração aí com 2.700 quilocalorias. Então, a gente faz a inclusão de óleo, aumenta esse aporte nutricional para essa ave, então, se alimentar, já que a ave está tendo dificuldade de se alimentar, então, mas mesmo que aquela quantidade que ela vai se alimentar, ela vai estar consumindo um pouco mais aí de energia. É uma forma que a gente tem de ajudar nesse aporte nutricional. Então, o pico de produção ela está diretamente relacionado com a uniformidade do lote. Então, aves com menor peso vai ter atraso na maturidade sexual, vai ter menor fígado. Então, se ela tiver menor fígado, ela concomitantemente a isso, ela vai ter ovos com gemas menores, e ovos com gemas menores vai trazer ovos menores, né? Então, o que não é muito interessante. Então, as metas de uniformidade desejada. Então, nas semanas aí de 4 a 6 semanas, o ideal é que a uniformidade de peso esteja em torno de 80% a 90%. No período de 7 a 10 semanas, que essa uniformidade esteja entre 75 e 80 semanas. No período de 11 a 15 semanas, que essa uniformidade esteja em torno de 70 a 75%. E aí, na semana aí, já pré-postura, vamos dizer assim, de 16 a 23 semanas, o ideal é que a uniformidade esteja em torno de 75 a 85%. Então, quando essas aves chegam aí à fase de pré-postura, que dá em torno de 17 a 18 semanas, então é feita a transferência
das aves do sistema de cria-recria para o sistema de produção. Esse manejo tem que ser feito com o máximo de cuidado, para não causar tanto estresse na ave, porque foi feito muito investimento nessas aves até essas 17 semanas, então se alguma coisa acontecer, questão de estresse ou mortalidade, então foi um investimento que foi feito que acabou sendo prejudicado, né? Então, na fase de produção, que corresponde aí a partir daí da transferência, né? Se estende aí até 80, 90 semanas, podendo chegar até 120 semanas em caso de muda forçada. O ideal é que a gente leve em consideração a produtividade. Então, quando essa produtividade chegar em torno aí de 75% de produção, é um indicativo que essa ave já vai começar a trazer prejuízo. Então, ou você descarta todo o lote ou faz uma muda forçada para a gente dar uma melhorada. Mas mais à frente eu vou voltar a falar para vocês sobre muda forçada, tá? No período de 17 a 20 semanas é o período que a gente chama de adaptação, tanto a um novo regime de luz como a uma nova ração. Então, essa é uma ração pré-postura, que a gente utiliza essa ração até surgir os primeiros ovos. Depois que começa a surgir os primeiros ovos, a gente faz a mudança, então, da ração pré-postura para a ração de postura. Vou comentar mais à frente com vocês também nessa diferenciação dessas rações de pré-postura e ração de postura. Ferramentas aí para o manejo dessas aves aí nessa fase de cria e recria. Então, nós temos que sempre se atentar na questão de ventilação, na debicagem, num programa de luz, e se for criações extensivas, a gente tem que treinar essas aves a utilizar os ninhos, né? Porque senão elas vão começar a fazer ninho no chão, e esses ovos, quando são postos no chão, esses ovos têm que ser descartados, não podem ser comercializados. Então, a questão de ventilação. Um bom suporte de CO2 para a gente poder expulsar esse CO2, a amônia que geralmente é gerada pelas excretas e que pode ser tóxico para as aves. Então, a ventilação controlada, ela vai oferecer aí um ambiente mais adequado e é bastante importante para a gente conseguir fazer a dissipação de micro-organismos patogênicos. A temperatura ideal para essas aves varia de 18 a 27 graus Celsius e uma umidade relativa do ar em torno de 40 a 60%. E na fase de produção, a velocidade do vento é de 3 a 4 metros cúbicos por segundo. Debicagem. Será que em ótimas condições ela realmente se faz necessário? Por que a gente debica as aves, né? A finalidade de debicar esses ovos é evitar o canibalismo e a bicagem dos ovos e também o melhor aproveitamento da ração. A ave, quando não é feita a debicagem, ela se torna muito seletiva. Então, de vez ela comer aquela ração que foi formulada, ela acaba selecionando apenas aqueles ingredientes, tipo assim, os milhos com maior granulometria, por exemplo. Então, ela acaba selecionando os ingredientes. E aí acaba, querendo ou não, causando uma desformulação da ração que foi formulada, né? Então, ela acaba tendo aí a deficiência de alguns nutrientes que são essenciais, tanto para a manutenção quanto para a produção dos ovos. Então, é por isso que a gente acaba fazendo a debicagem. A debicagem, geralmente, são feitas 2 debicagens. A primeira faz entre 7 e 10 dias de idade das aves e a segunda entre 65 e 70 dias de idade. Isso aqui pelo método convencional, tá? O canibalismo ele é provocado por exposição com alta intensidade luminosa, ração desbalanceada, pouca ventilação e alta densidade. Quando a gente acaba minimizando essas características, é uma forma que você tem de evitar o canibalismo. E o problema de canibalismo, elas vão ficar se bicando e até chegar a óbito das aves, tá? O método convencional, né, que a gente faz essas duas aí, a primeira com entre 7 e 10 dias e a segunda entre 65 e 70 semanas, é o método onde usa uma lâmina aquecida eletricamente, que chega a uma temperatura aí de 560 graus Celsius. Esse método ele foi banido na Europa desde dezembro de 2010. No Brasil, a gente ainda acaba fazendo uso. Então, a gente faz o corte do bico, né? Então, existe o moderado e o severo. O moderado, você vai cortar
um terço do bico superior e metade do bico inferior, ou então severo, que você corta aí 2/3 do bico, tanto o superior quanto inferior. Esse aqui já não é um método muito indicado atualmente, né, porque a ave acaba sofrendo muito, mas até a década de 90, quase início dos anos 2000, ainda se fazia essa debicagem severa. Então, nós temos um aparelho aqui, esse aqui é o debicador, né? Então, ele é elétrico. Então, essa laminazinha aqui é a que aquece e faz o corte. Então, além de cortar, ela já acaba cauterizando o bico. Então, por isso que ela acaba sendo utilizando lâmina quente. Então, aqui nós temos o bico da ave íntegro. E aí faz o corte, tanto superior quanto inferior. E aí temos aí o formato, que a gente chama de formato de chupetinha. Se você pegar o seu dedo indicador e o dedo polegar e juntar os dois, é esse o formato aí que tem que ficar o bico da ave, em forma de V. Então, aqui tem um vídeo para exemplificar para vocês aí como que é feito, então, a debicagem. O método infravermelho é um método que é feito ainda no incubatório, né? Então ele é feito no primeiro dia da ave. Ele acaba sendo indolor. A Europa pretende liberar a partir de 2011 esse método, então já é isso que tem feito. Na Europa não se pode mais utilizar o outro método convencional, é apenas o método infravermelho que é utilizado. Então, como consiste esse método de radiação de infravermelho? Então, a ave, ela é feita uma contenção da ave, e aí é feita, então, a radiação desse infravermelho sobre o bico. Então, aonde tem a intensidade de luz, o bico, ele deixa de ter circulação sanguínea, então vira como se fosse uma unha. E aí, conforme a ave vai crescendo, essa pontinha desse bico cai. E aí já tem essa debicagem. Então, a máquina que se utiliza é essa máquina de tratamento de bico da Novatec. É uma máquina americana e consegue fazer uma debicagem bem rápida e bem uniforme. Aqui, mostrando para vocês, então faz a contenção da ave e aqui tem a irradiação, faz sobre o biquinho e aí essa ave, então, ela é debicada. Aqui tem um vídeo da Embrapa, um vídeo institucional da Embrapa, que mostra aí exatamente como que funciona a debicagem por infravermelho. A debicagem por radiação infravermelha é uma opção aceita por normativas internacionais que tratam do bem-estar de poedeiras comerciais. O mesmo equipamento ou máquina carrossel executa 3 atividades: contagem, vacinação e corte do bico das aves. Ele tem capacidade para 80 ou 100 aves. O método por radiação infravermelha possibilita a contenção com menor desconforto das aves. Por isso, todas as empresas devem fazer um esforço para migrar para este sistema de debicagem de precisão. A limitação no tamanho da para, se severa ou moderada, é determinada pelas placas de interface. A intensidade de luz infravermelha utilizada é estabelecida pela potência de energia, podendo ser leve, média ou severa. As pintainhas de um dia são colocadas na máquina carrossel, sendo contidas delicadamente pela cabeça por meio de suportes de borracha. Seus bicos são inseridos em orifícios, onde o feixe de luz incide em menos de 15 segundos. O bico de cada pintainha é empurrado para a frente em um cilindro onde uma lâmpada de halogênio emite um flash. A lente concentra o feixe de infravermelho, que é focado somente na ponta do bico. O feixe de luz infravermelho penetra no bico rígido da pintainha, alterando uma pequena área da derme subjacente e do tecido subdérmico. A porção tratada do bico aparecerá branca em primeiro lugar, depois começará a escurecer após vários dias.
Desse modo, o tecido do bico exposto à luz infravermelha tem seu crescimento inibido. Imediatamente ao tratamento infravermelho, esta camada parada permanece intacta. Depois, entre 10 a 20 dias, a ponta do bico começa a amolecer, havendo queda progressiva das partes inferiores e superiores. Na sequência do equipamento, as aves são posicionadas para a vacinação e contagem. Ao final, é realizada a avaliação da qualidade do procedimento. A automação do processo permite a debicagem de aproximadamente 3.000 a 4.000 aves por hora, superior quando comparado ao método convencional de 1.000 a 1.200 aves por hora, além de maior uniformidade da área tratada. Eventualmente, uma segunda correção da ponta do bico poderá ser necessária, o que deverá ocorrer entre 10 e 11 semanas de idade. Então temos aqui como que fica o bico da ave depois do processo de debicagem, da irradiação infravermelho. Vocês veem que a pontinha do bico ela muda de cor, né? Então como se fosse uma unha. E aqui o bico já ainda aí com circulação sanguínea. Então não causa dor. Então isso aqui é a ave quando chega já no galpão, né? Então você vê que já está um pouquinho mais escuro a pontinha do bico. Essa aqui é uma foto da granja onde eu trabalhava, lá em Rondônia. Vocês conseguem ver que a pontinha do bico da pintinha aqui está com uma coloração diferente, com o bico já mais próximo à cabeça. Ó, todos os biquinhos com a pontinha branca, ó, tá vendo? São aves que foram debicadas pelo método infravermelho. Então aqui a ave, depois já com 10 dias mais ou menos, então a pontinha, conforme a ave vai crescendo, aquela pontinha ela cai, né? E aí temos aí o biquinho ó, em formato de V, que eu havia comentado com vocês, né? E aí o legal dessa tecnologia é que tem uma uniformidade aí bem interessante das pintinhas. E fora que também não causa dor para essas aves. Então aqui nós temos essa pintinha aqui, depois essas mesmas aves aí, depois já com a fase adulta aí, ó, onde foi feito apenas a debicagem no infravermelho, não foi feita aquela segunda debicagem no método a quente. Então vocês conseguem ver aqui, ó, o bico da ave ainda continua nesse formatozinho de V aí, que acaba evitando que a ave fique quebrando os ovos ou fazendo seleção dos ingredientes ou se machucando entre elas devido ao canibalismo. Vantagens dessa debicagem, então a eliminação de feridas abertas, locais com potenciais hemorrágico, mudanças do bico, redução de manejo de estresse, né, que acaba estressando a ave, você tirar a ave da gaiola, do chão, conter essa ave, debicar, passar a lâmina quente, fazer isso 2 vezes. A irradiação por infravermelho, ela oferece precisão nesse tratamento e a uniformidade, como eu havia comentado, no corte do bico. Então aqui nós temos um exemplo de debicagem má realizada ou porventura nem foi feita a debicagem, então a ave passou aí sem ter sido debicada. Então vocês conseguem ver o tamanho desse bico, é bem pontiagudo, o que pode causar lesão nas demais aves e também quebra dos ovos e seleção de alimento. Aqui outra ave também. Aqui já temos um problema da debicagem com lâmina quente. Vocês conseguem ver aí que há uma má debicagem, né? Vocês veem que o bico inferior está maior do que o bico superior. Isso é um problema porque acaba a ave tendo dificuldade em fazer a apreensão do alimento. Então, na debicagem de infravermelha, você acaba reduzindo esses problemas devido a não ter uniformidade nessa debicagem. Outra coisa que pode acontecer, eu sei que essa imagem está ruim, mas vocês conseguem ver aqui no cantinho, que está meio arredondado, isso aqui é um problema de calo, devido à lâmina muito quente. Então, isso aqui causa dor para a ave. Então, toda vez que a ave vai se alimentar, bater o bico no coxo, causa dor. Então, a ave acaba sofrendo. Então, por isso que a União Europeia baniu a utilização dessa debicagem por lâmina quente. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para passar para vocês primeiramente. Na semana que vem eu volto para falar com vocês, dando continuidade a essa parte de avicultura. Vou falar para vocês sobre sistemas de criação, alguns manejos nutricionais
sobre a questão da formação de ovos. E a gente se encontra, então, na próxima semana. Ok? Forte abraço e até semana que vem.